central das atenções nacionais desde sexta-feira com a tragédia de Brumadinho, e assim será por alguns dias ainda, né? Da memória dos fatos, que eles percam densidade e espaço junto à opinião pública, na mídia e tal, à medida que o tempo vai passando, mas enfim, estamos aí ainda nos momentos mais dramáticos. Bom dia para o Luiz Megali, bom dia para a Joana Treptow, para o Mauro Soares e a Larissa Hertal no Café com o Jornal, nosso telejornal matutino, o melhor telejornal matutino do Brasil, e Paula Valdez, também no Band News TV. Bom dia, sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Eu estou com o Barão e a Carla Bigato, como sempre, aqui nos estúdios do Morumbi. Mas eu dizia que o drama de Brumadinho ainda está preservando o seu clímax. Já desde sexta-feira o país não trata de outro assunto. Todos os demais assuntos nacionais, inclusive a operação do presidente da República, investigações que estavam em andamento, polêmicas, sucessão no Congresso Nacional, posse do novo Congresso, deputados e senadores, tudo isso está perdido nas páginas internas dos jornais e nas edições dos telejornais e das rádios também. Nem poderia ser diferente diante de uma tragédia que até o momento contabiliza 65 mortos nos números oficiais, 81 mortos segundo a contabilidade da imprensa em função de corpos resgatados, especialmente ao longo do dia de ontem. Você acompanhou aqui alguns desses momentos, com os helicópteros chegando com corpos resgatados, parte dele não contabilizada pelas autoridades por razões aí de perícia. Balanços mesmo que são divulgados. Então, é rigoroso, a mais rigorosa contabilidade. De qualquer maneira, temos, segundo a conta da imprensa, 81 mortos, corpos já recuperados, e 279 desaparecidos. 279 desaparecidos, muito provavelmente mortos também e desaparecidos para sempre, boa parte deles, porque a recuperação dos corpos, nós estamos acompanhando aí, todo o país acompanhando em tempo real, essa recuperação é dificílima, dadas as características da tragédia. Tsunami com 12 milhões de metros cúbicos de lama grossa, consistente, parecendo uma lava vulcânica, exceto pelo calor, porque ela é fria, mas que depois que varreu o cenário abaixo da represa, incluindo o refeitório, área administrativa, pousada, residências e parte das próprias comunidades ribeirinhas, depois disso começa a se consolidar em algumas áreas à altura dessa lama que se deslocou a 70 km por hora, repito, chegou a mais de 10 metros, então a previsão dos especialistas é de que a recuperação de corpos não seja significativa diante desses 279 desaparecidos. A possibilidade de sobreviventes, evidentemente, já está descartada, lamentavelmente, esse é o fato. E com isto, o que nós temos é uma tragédia que vai para perto de 400 mortos em qualquer lugar do mundo, especialmente com esse tipo de característica, com este tipo de causa ainda sendo investigada. O escândalo se somaria ao sofrimento e ao drama das famílias e da população como um todo. Não há quem não esteja sensibilizado, tocado pelas cenas que nós estamos acompanhando desde sexta-feira em Brumadinho. Nesse contexto, os desdobramentos, a polêmica, as discussões, claro, não poderiam ser diferentes aqui e fora do Brasil também. Nos Estados Unidos, 4 escritórios de advocacia já anunciaram ali pela imprensa americana que vão iniciar ações de reparação de perdas financeiras para seus clientes diante do tombo no valor de mercado que a Vale sofreu ontem e também sexta-feira no mercado americano. Já tinha havido uma desvalorização inicial, a Bolsa de São Paulo não trabalhou sexta, mas a americana trabalhou. Lá as ações já tinham caído na sexta-feira. Ontem aqui no Brasil elas sofreram uma pancada de uma queda de 24,5%.
e nos Estados Unidos mais 18%. A desvalorização das ações da Vale na Bolsa Americana ainda é maior que na Bolsa Brasileira, mas ambas são muito elevadas. Os especialistas estimaram em 71 bilhões, quase 72 bilhões, a perda do valor de mercado da Vale em função dessa queda na cotação de seus papéis. De qualquer maneira, é bom a gente não perder de perspectiva de que o mercado não tem sentimentos, o mercado não tem solidariedade, o mercado não tem coração, o mercado não verte lágrimas, o mercado não fica de luto, ele cuida de dinheiro. É assim, sempre foi assim. E é importante a gente lembrar que em 2015, com a tragédia de Mariana, que teve um impacto ambiental muito maior do que agora de Brumadinho, mas um impacto em vidas humanas muito menor, foram 19 mortos em Mariana e um desaparecido, portanto 20 mortos. Naquela ocasião, as ações da Vale estavam cotadas a R$16. R$16. Agora, mesmo com a pancada de ontem e de sexta-feira, o valor dessas ações é de R$42. Foram 18 mortos e um desaparecido, 19 no total. 19 mortos no total. Então vejam que o mercado que não se mobiliza por sentimentos valorizou depois de Mariana as ações da Vale em mais de 200%, saiu de 15% e foi para 42%, ou quase 200%. Significa que isto também poderá voltar a ocorrer depois desta tragédia colossal, épica, de Brumadinho. Ficar olhando para o que o mercado está fazendo agora com a Vale, como se isso fosse o castigo supremo que a empresa vai sofrer, é um erro evidente, à luz do que aconteceu com a própria Vale e com outras grandes corporações globais que passaram por situações do gênero. Importante chamar a atenção para um fato. É um erro de perspectiva achar que tem que varrer a Vale do mercado. A Vale é uma empresa gigantesca, importante para a economia brasileira, para um segmento no qual ela é líder, que é o segmento da mineração, uma das maiores mineradoras do mundo, e que responde não só por uma parte importante da balança comercial brasileira e tudo mais, mas por quase 74 mil postos de trabalho diretos. Então, são empregados, empregos e negócios que precisam ser preservados em benefício das famílias que dependem desses empregados e da economia que depende de empresas que faturem, que gerem receita internacional, receita interna, impostos e tudo mais. Demonizar a empresa em si é um erro de perspectiva porque passa a tratar a empresa como se fosse um ser vivo, que ela, como empresa, tenha feito coisas erradas que resultaram em tragédias como Mariana ou Brumadinho. Não. Quem fez essas coisas erradas, quer nessas empresas, quer em qualquer outras, são as figuras que a comandam e aqueles que têm que vigiá-las. Vale dizer, as figuras do Estado, a quem cumpre a regulação das coisas que as empresas têm que seguir, a quem cumpre a fiscalização para punir aqueles que não seguiram o que foi regulado, e também aos que cumpre punir com processo, justiça, prisão e tudo mais, aqueles executivos que saíram da linha. Não é a empresa, como ensinam os americanos, os ingleses, os alemães, os franceses, precisa ser preservada para continuar tendo o papel econômico e social que qualquer empresa tem. Já o Barão, o Boechat ou a Carla Bigato, que pegaram a empresa e trataram a empresa em benefício próprio ou de forma criminosa, escusa, se o Boechat, o Barão e a Carla Bigato pegam a Band no noticiário da rádio e passam a manipular esse noticiário em função de seu interesse, de seu jogo, de seus ganhos, eles é que têm que ser punidos e não a empresa que gera, além dos 3 empregos do Boechat, da Carla e do Barão, milhares de outros empregos no Grupo Bandeirantes. É a mesma coisa que se aplica à Vale e a qualquer outra corporação, a Petrobras, a Odebrecht, o que seja. Então, ontem o governo começou a falar em destituir a diretoria da Vale. Nada contra essa diretoria da Vale que está aí, de alguma maneira tem que responder por Brumadinho. Como é surpreendente que a anterior não tenha respondido devidamente por Mariana. Mas, independentemente daquilo que vai se fazer com os executivos,
com as pessoas físicas, é preciso que se tenha a consciência da necessidade, não apenas no caso da Vale, mas de qualquer outra geradora de emprego e de renda para o país, da necessidade de preservar essas corporações, essas instituições. Mais uma vez, a ideia de aplicar punições sobe o tom do seu discurso, mas é o tempo que vai dizer se corresponde a uma verdade. No caso de Mariana, como a gente tem insistido aqui desde o primeiro dia, não houve nenhuma prisão, não houve nenhuma condenação, os julgamentos não estão concluídos, as vítimas levaram 2 anos para começar a receber as primeiras reparações monetárias, os processos não andam, e as multas aplicadas, por mais retumbantes que tenham sido o número de zeros que carregavam, não foram pagas na mesma Vale. Então, quando a gente ouve hoje, vou fazer, vou acontecer, vou destituir, vou multar, vou punir, vou isso ou aquilo outro, muito provavelmente, assim como quando vê o mercado aplicando uma perda no valor, muito provavelmente o tempo é que vai... Aliás, muito provavelmente não. O tempo é que vai dizer se isso aí é conversa fiada, como foi no caso de Mariana, ou se não vai ser conversa fiada. Esperamos que não. Afinal, eu disse ontem aqui a alguns ouvintes, como assim? O que mudou? Eu vou dizer, mudou o governo, é um outro governo, entrou um governo novo, isso é um fato físico, está aí, acabou de assumir. O Congresso Nacional, por mais que a gente olhe para ele e tenha todas as desconfianças do mundo, e temos o direito de tê-las em função do histórico, é um Congresso que foi eleito em outubro, com várias alterações, várias mudanças, uma taxa de renovação muito elevada, e mais do que o Congresso novo, mais do que o governo novo, há um sentimento público que foi expresso, aliás, na campanha eleitoral e nas urnas, que é diferente de todos os sentimentos públicos que tivemos antes. Podemos gostar ou não, mas ele é diferente. Então, estas mudanças e estas diferenças, espero eu, produzirão desdobramentos diferentes também daqueles que víamos até agora em relação a acontecimentos como esse. Para não ir muito longe nessa possibilidade, hoje está acontecendo uma operação policial envolvendo a Polícia Civis de São Paulo e de Minas Gerais e a Polícia Federal, além dos Ministérios Públicos de São Paulo e de Minas Gerais, com um cumprimento de 5 mandados de prisão e 3 mandados de busca e apreensão, tendo como alvo, segundo o delegado da PF que falou com a nossa reportagem, engenheiros daquela empresa alemã de consultoria e certificação de segurança de infraestrutura e obras de construção, a tal da TÜVSÜD, ou TÜVSÜD, como queiram chamar, é uma grande corporação mundial com sede na Alemanha, que tem escritórios, representação no mundo inteiro, fazendo trabalhos de certificação de segurança de estruturas, e que assinou em setembro agora, 5 meses, um laudo dizendo que aquela represa, aquela barragem de Brumadinho estava segura. Notem, se a Vale do Rio Doce, a Vale como queiram, contratou a maior empresa mundial de certificação de obras de construção e de infraestrutura de segurança de engenharia. Pagou o dinheiro que tinha que pagar e recebeu um laudo dizendo que a estrutura de lá estava correta. A Vale pode entrar como vítima dessa empresa alemã, dizendo, olha, eu podia ter feito alguma coisa de setembro para cá, nem que fosse evacuar, desmobilizar o refeitório, evacuar a pousada, evacuar a população represa abaixo, e não o fiz porque a maior empresa alemã e mundial nessa área me disse que estava tudo certo. A Vale poderá usar esse argumento, se foi esse o laudo da companhia alemã. Se o laudo da companhia alemã, por outro lado, disse outra coisa e a Vale não fez o que o laudo recomendou, a companhia alemã vai dizer, olha, a Vale está aqui o laudo que eu entreguei em setembro e a Vale negligenciou as recomendações que eu fiz. O fato é que nesse laudo, nesse trabalho concluído em setembro, repito, pela maior empresa de certificação de segurança de engenharia do mundo, nesse laudo está o segredo que gerou a tragédia de Brumadinho. Quem produziu o laudo disse o quê? Está seguro ou não está seguro? Quem recebeu o laudo, recebeu um laudo dizendo que estava seguro ou não fez aquilo que o laudo mandou para botar segurança no lugar? Ou dar segurança ao lugar? Essas prisões de hoje indicam
procedimentos um pouco mais incisivos, objetivos do que aqueles que nós vimos em Mariana. E, nesse sentido, atende não só ao grito que a tragédia dá, por seus números dramáticos, mas também a uma pressão, a uma reação da sociedade brasileira baseada ou inspirada em condutas diferentes daquelas que nós víamos até então. Eu quero crer que essa Tuvisud vai ter que se explicar nas próximas horas e tem que fazê-lo publicamente. Notem que ontem a gente cobrava aqui o silêncio dessa empresa que saiu pela tangente, estamos colaborando com as autoridades, como se fosse dado a alguém, uma vez chamado a isso, não colaborar com as autoridades. Que papo é esse? Colaborar com a autoridade não é conduta meritória para ninguém, é obrigação. Ainda mais numa situação como essa. Não posso revelar nada porque o assunto está sob investigação. Não, você pode revelar, claro, se o laudo era seguro ou não era. Isso você pode dizer publicamente, imediatamente. Não quis dizê-lo publicamente, preferiu contratar gestor de crise, assessor de imprensa, relações públicas e tal, para fazer espuminha. E agora vai ter que explicar com seus engenheiros em cana para a própria Polícia de Minas, para a própria Polícia de São Paulo, e para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Os esclarecimentos, pelo menos no que diz respeito a essa parte assombrosa do assunto, porque é como se você chamasse uma companhia de gás para sua casa para fazer uma inspeção nas instalações de gás da sua casa em setembro. A companhia é a mais certificada que tem, ela vai lá, analisa tudo, diz, está tudo perfeitinho, seu Boechat, pode ficar tranquilo. E em janeiro explode o bujão de gás dentro da tua casa. Ou se você manda desculpinizar, dedetizar contra cupim em setembro, e em janeiro a tua casa está tomada por cupim. Alguém fez alguma lambança. E não foi o cupim, que o cupim faz o que ele tem que fazer desde que existe. Então, vamos aguardar aí pelas informações. Daqui a pouco nós vamos girar nossa reportagem em Brumadinho. Todas as nossas equipes estão lá para atualizar o noticiário e acompanhar esse quarto para quinto dia de buscas por vítimas da tragédia. Já, vamos tocar o barco.